Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Queria que você falasse rapidamente do Memphis, mano. Vocês não chegaram a jogar juntos, tu sai e ele chega, né? Mas, pô, tu entra no Corinthians lá, enfim, vê... Mano, muito fera o que ele... O envolvimento dele. O envolvimento dele, né, cara? Os dois, vocês jogaram no Barcelona e tudo mais. O que você pode falar do Memphis, assim, cara? Como atleta, não tem o que falar, né? É. Como atleta é realmente, não só agora de Corinthians, mas na carreira dele. Não me engano, é um artilheiro, um dos maiores da seleção da Holanda, né? Já fala por si só. Agora é o que eu falo, né? Ele se envolveu. E aí eu falo pra ele, agora é duro sair. Quando você entra no Corinthians e se envolver da forma que ele se envolveu e fazer o que ele vem fazendo no Corinthians, realmente é um cara que chegou dando aula, né? Disposto a viver o Corinthians. Essa é a grande verdade. É legal. O cara é saber o que é Corinthians. E aí muitas das coisas, quando eu saio lá do Corinthians, que eu falo da minha entrevista, que é a cultura corintiana, são essas coisas. É um cara chegar, é saber o que é a Gaviões, o que é a torcida do Corinthians. É ele saber os processos do clube. A ideologia do clube. É isso. Então ele chegou querendo saber o que é Corinthians. É importante. Fora a parte do campo, que não tem o que falar, né? Eu fui algumas vezes depois que ele chegou lá no Corinthians, fui lá umas 3, 4 vezes, sempre lá, tranquilo na dele, vai treinar, volta e brinca, dá risada. Então assim, ele entendeu o que é. Caiu dentro do campo, meu irmão, tem que trabalhar. Agora aqui fora, eu vou saber, eu vou entender o que é Corinthians. É o que ele tá fazendo. Eu poder me Você não acha que relacionar tá com a quebrada. dando uma aula, assim, pra... Porque eu vejo jogadores brasileiros e tô um cara muito envolvido com o que é o Corinthians e tudo mais. O jogador brasileiro é às vezes muito distante do que o clube significa, Exatamente. das tradições do clube né? e tudo mais. Você acha que ele tá dando aula pros jogadores Tá dando brasileiros uma nesse aula. sentido? Sim. Tá dando uma aula. Mas são pra muitos, hein? São pra né? muitos porque... Assim, tem alguns momentos que realmente o atleta não consegue ter essa relação com o clube devido ao pouco tempo que fica. Envolvimento. O envolvimento, saber, entender como é que é. Agora, outros que ficam por muito tempo, ele tem que saber, cara. Ele tem que saber o porquê que o Corinthians é assim, o porquê que o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, qual é o seu o lugar Red na Bull, sociedade, o porquê né? que vocês chegaram até aqui. O porquê. Qual é a Eles história? têm que, é isso. Qual é a história que vocês têm pra vocês chegarem? O que o Corinthians representa? Quem o Por que Corinthians que eu tô representa? aqui? Essa É o que eu camisa falo, é o que eu representa. falo agora desse lado aqui. Agora que eu tô no Mirassol. Os atletas precisam entender o porquê que tá no Mirassol e o porquê que o Mirassol chegou onde chegou. É simples assim a pergunta. Daí você tem um ponto de partida. Aí nós chegamos em algum lugar. Então é isso, os jogadores eles precisam entender a história do clube que eles estão. Nesse caminho do Memphis, que tá sendo, né, nesse segundo semestre, né, vamos dizer assim, um case de sucesso nessa Os craques do chegada. futebol brasileiro. Exatamente. Vendo nessa toada de Soares, até o próprio Bright White, Bolace, jogadores Não, europeus. agora se o Corinthians começa a especular o Pogba... Então, você que é um cara desse nível, que jogou com esses caras lá fora, é muita loucura imaginar, até falar Sérgio Ramos, Pogba, esses caras vindo jogar nossa liga aqui. Mas chama atenção. É isso que eu falo, cara. Nós brasileiros, nós temos que... Porque a gente fica muito nessa comparação com clubes europeus e tal. Cara, vamos tentar fazer, então, alguma coisa diferente pra tentar chamá-los. Cara, eu nunca vi um país que tem tanto talento no mundo como o Brasil. É simples. E não é desmerecendo os outros países, é porque é verdade. Né? Eu vivi também isso daí. Então, por que eles não virem? Aí tem que vir um cara lá de fora, mostrar tudo isso, fazer o que o Memphis está fazendo. Jogar, fazer o trabalho dele e também mostrar o que é o Brasil. Isso. Dentro disso, as pessoas olham. Sempre tem alguém olhando. Minha mãe e meu pai sempre falou, ó, vai a algum lugar, sempre vai ter alguém olhando. Então assim, todo mundo tá olhando. Todo mundo tá olhando. Todo mundo olha o Campeonato Brasileiro. Libertadores agora, os times brasileiros. Como que não atrai? É impossível não atrair. Então acho que a gente tem que começar a pensar diferente mesmo. Nós brasileiros, atletas brasileiros, pensar que, pô, nós temos que evoluir a nossa liga. Como é que você evolui? Porque os nossos que estão aqui hoje tá saindo com 18 já. Então, aí quem sofre depois é a seleção brasileira. Só que então nós temos que atrair lá de fora. Como que atrai? Temos que evoluir. É isso. O Memphis é importante até nisso, né? De mostrar para os jogadores não como é que só... O Memphis não tá fazendo só no Corinthians, não. Ele tá dando uma aula no futebol brasileiro.
É simples. Não é falando assim, criticando outras instituições, outros atletas, não. Ele tá dando uma aula no futebol brasileiro e mostrando o que é a cultura do futebol brasileiro, que tem muito potencial pra evoluir. Vem, aproveita. É que tem jogadores gringos que vêm, o cara joga, beleza. O Memphis não, ele tá mostrando, cara, olha como é que o Brasil é foda. Dá pra se envolver. Que maneiro. Exatamente. Pai, tal, se Qualidade envolve. de vida. Pô, isso é muito legal. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.